Bom, Gênesis capítulo 28, vamos ler do versículo 10 ao 22. Esta experiência de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Betel quer dizer a casa de Deus. E Jacó votou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, abre-nos a Tua palavra para nós entendermos, Senhor, aquilo que nos falas esta manhã, Pai. Te peço em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Podem sentar. Aquilo que está a acontecer aqui é que Jacó está em viagem, porque o pai disse-lhe, Isaque, chamou, abençoou, e disse, e ordenou-lhe, diz a Bíblia que lhe ordenou, deu-lhe uma ordem. Isto era no tempo em que os filhos obedeciam aos pais, hein? E disse, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Vai lá a tal sítio assim, assim, e aí tomarás uma mulher. E ele pôs-se a caminho. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer, antes de mais, para Jacó chegar à casa de Deus, é que Jacó estava no caminho da obediência a seu pai, e debaixo da sua bênção. Ele foi abençoado pelo pai e enviado pelo pai, e fez aquilo que o pai lhe disse. Ele podia ter resistido e dizer: Não, eu vou tomar uma mulher daqui, da terra onde nós estamos. Não é a nossa terra, mas eu vou tomar uma mulher daqui. Mas ele quis obedecer a seu pai. E portanto ele tinha a bênção do pai. Já estava no bom caminho, estava no caminho da obediência. Faltava-lhe agora a bênção de Deus. Tinha a bênção do pai, faltava-lhe a bênção de Deus. Mas estava no caminho. E é muito interessante que Deus aparece, Deus revela-se desta maneira tão peculiar a Jacó, numa circunstância especial. É que ele está em trânsito, ele está a caminho, ele está em movimento, ele não está ali à espera. Vou ficar aqui à espera que o Senhor me diga o que é que eu devo fazer. Há muitas pessoas que sabem a vontade de Deus, porque ela está expressa na sua palavra, em termos gerais, sobre a sua vida. Eles sabem aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. Mas parece que estão ali à espera, sentados, mudos e quietos, sentados à espera que Deus lhe dê uma revelação qualquer sobre se devem fazer, se não devem fazer, quando já sabem o que é que têm a fazer. É a mesma coisa que um filho pequeno. A mãe mandou lá à mercearia fazer as compras e ele recebe o dinheiro da mão da mãe, as moedas, para ir fazer as compras à mercearia e do bairro, e de repente, em vez de sair da porta fora e ir à mercearia, em vez de obedecer, em vez de entrar no caminho da obediência, ele senta-se numa cadeira e diz assim: Olha, vamos lá ver, vou orar a Deus para ver se é da vontade de Deus ir à mercearia fazer as compras que a minha mãe me está a mandar. Está a ver a ideia? Ele não fez isso, ele pôs-se a caminho, ele estava em movimento, em viagem. E Deus fala connosco quando nós estamos em movimento.
quando nós nos dispomos, as coisas, muitas vezes a nossa tendência é ao contrário. É ficar quietos até que Deus diga alguma coisa. Mas Deus normalmente, o teste da nossa fé passa por nós andarmos no caminho da obediência. Mesmo que a gente não saiba muito bem o caminho, mesmo que a gente não saiba muito bem onde é que vamos chegar, mesmo que nós não saibamos muito bem, ele não sabia qual era a mulher que Deus tinha para ele não sabia isso tudo, mas ele puxa caminho. Ele estava no caminho da obediência e estava em movimento, não estava parado. Costuma-se dizer que Deus chama para o seu serviço as pessoas que estão ocupadas. Deus não chama quem não está ocupado. Porquê? Porque normalmente os que estão ocupados são aqueles que estão dispostos a servir. São aqueles que estão disponíveis. E Deus procura pessoas disponíveis. Deus não procura pessoas muito competentes. Deus não está à procura de pessoas que cantem como o Rochinol para cantar aqui na equipa de louvor. Deus está à espera de pessoas disponíveis. Amém? Deus não está à espera de pessoas que sejam o supra-sumo da batata em relação a qualquer serviço que seja preciso fazer, seja cantar, seja tocar, seja fazer o que for. Não. Deus precisa de pessoas disponíveis. E é claro que essas pessoas devem dar a sua excelência. E a excelência, como eu costumo dizer, para Deus é o melhor que eu tenho com aquilo que eu tenho. O melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Não é? A excelência de uma pessoa, se o serviço excelente de uma pessoa, se a pessoa pode dar 100% e só dá 90%, não está a dar a sua excelência. Não está a fazer um serviço excelente. Mas se ela só pode dar 50% e dá os 50%, então está o serviço excelente. Amém? Apesar de tecnicamente não ser a melhor pessoa, mas é o espírito, é a atitude, ela está disponível e Deus procura pessoas disponíveis. Amém? Jacó estava no caminho da obediência e Jacó estava em movimento e Deus move-se quando nós nos encontra no caminho da obediência e quando nos encontra em movimento. Amém? Então ele parou para descansar, puxou uma pedra assim mais lisa, mais jeitosa para fazer de cabeceira e encostou a sua cabeça e pernoitou ali e teve um sonho. E Deus revelou-se naquele sonho. Deus revela-se a Jacó naquele sonho. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer aos irmãos, lembrar aos irmãos, que Jacó não tinha as Escrituras. Estas pessoas não tinham as Escrituras na mão, não tinham uma Bíblia. Elas não tinham o conhecimento de Deus que nós temos hoje. Entende? Portanto, o conhecimento que tinham de Deus era muito incipiente, era muito pequeno, era muito limitado. Então, Deus tinha que se revelar de muitas formas, ou através dos profetas, ou através de sonhos, ou através disto, ou através daquilo, porque eles não tinham uma revelação escrita como nós temos hoje. E, portanto, não conheciam, tinham muito mais dificuldade em compreender quem Deus era e como é que Deus agia e qual era o seu propósito. Tinham muito mais dificuldade em compreender. Então Deus tinha que se revelar. E Deus revelou-se a Jacó através de um sonho. Mas como é que Deus se revela a Jacó? Quando ele está a dormir. E às vezes, irmãos, é quando nós não estamos distraídos com os nossos sentidos, com os nossos 5 sentidos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, etc. É quando nós não estamos distraídos com os nossos 5 sentidos. Porque quando estamos em estado de vigília, acordados, nós estamos muito distraídos com os nossos sentidos. Ou por aquilo que vemos, ou por aquilo que ouvimos, ou por aquilo que tocamos, ou que saboreamos. Enfim, os nossos sentidos, que é a parte sensorial, os nossos sentidos que comandam a nossa vida. Mas quando ele estava a dormir, os seus sentidos ficaram em stand-by. E é aí que Deus se revela. E às vezes, quando nós não estamos distraídos com os nossos sentidos, ligados ao mundo exterior, material, à nossa volta, é quando Deus fala connosco. É por isso que Deus fala em sonhos. Percebe? Porque Deus não precisava falar em sonhos, falava audivelmente. Mas nós temos tanta tendência a ficar distraídos com aquilo que vemos e com aquilo que ouvimos, que muitas vezes não prestamos atenção quando Deus está a falar connosco. Olha, deixe-me dizer, Deus está a falar consigo neste momento. Você pode estar distraído com a cor da gravata do pastor. Estás a dizer que eu já não trago gravata, que é para vocês não se distraírem com a gravata. Ou com não sei o quê, ou com o penteado daquela irmã, ou com não sei quantos, ou está mais gente ou está menos gente.
podemos ficar distraídos. Mas Deus está a falar consigo nesta hora. A Bíblia diz que quando há 2 ou 3 reunidos no seu nome, que Ele está no meio deles em espírito e em verdade. Portanto, Jesus Cristo está aqui, Cristo ressuscitado e glorificado, está aqui neste momento em espírito e em verdade. E está aqui não para fazer turismo, está aqui para falar connosco, está aqui para edificar a sua igreja, está aqui para nos abençoar, para construir, para nos ajudar a construir a nossa vida debaixo da sua bênção e da sua direção. E portanto, por vezes nós precisamos de deixar de nos distrair com o mundo que está à nossa volta para Deus falar. Foi por isso que Saulo teve aqueles 3 dias sem conseguir ver. Não é? Porque foi a única maneira que Deus encontrou para uma cabeça dura como ele, um fanático completamente do judaísmo, para Deus conseguir aproximar-se dele e falar com ele, ele tinha que estar completamente dependente e sem ver. E portanto, Deus falou com ele. Apanhou-o a jeito, como se costuma dizer. Teve que ser assim. Eu acho que não vamos chegar a esse ponto. Deus não vai ter que fazer connosco a mesma coisa. Portanto, é bom que nós de vez em quando possamos fechar os nossos olhos e deixar ouvir Deus falar. E ouvir Deus falar connosco. Amém? Deus revelou-se a Jacó no seu sonho. Quando ele já não podia estar distraído com aquilo que estava à sua volta, com aquilo que ele via. A Bíblia diz que os olhos são as candeias do corpo. E está associado a muito daquilo que nós sentimos e das nossas ações e das nossas motivações, parte daquilo que nós vemos. E por isso nós devemos cuidar dos nossos olhos. Não no sentido estético, não tanto no sentido estético, mas no sentido espiritual. A Bíblia fala em ungirmos os nossos olhos com colírio para podermos ver. Significa que muitas vezes os nossos olhos ficam sujos de areias, de impurezas, por causa da poeira deste mundo que anda no ar. E por vezes nós temos dificuldade em ver com clareza no mundo espiritual, porque estamos com os olhos perturbados, digamos assim, por causa das areias deste mundo que se põem na vista e que nos impedem de ver. Então, diz para ungirmos os nossos olhos com colírio para podermos ver no mundo espiritual. Deus falou com Jacó quando ele estava a dormir, quando Deus podia falar com ele sem distrações. Qual é a mensagem de Deus a Jacó? Uma mensagem fantástica. Não é nova propriamente, mas é uma mensagem fantástica. Há uma mensagem há uma identificação. Deus começa por dizer: eu sou, versículo 13. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Ele identificou-se. Deus começa por se identificar. É bom nós termos a certeza que quem fala connosco é Deus. Porque às vezes há o chamado Espírito Santo da orelha, não é? Há outras vozes que falam connosco, mas que seja Deus a falar connosco. Ele identificou-se. Primeira parte da mensagem. Depois Deus prometeu uma terra. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Uma promessa de uma terra. Um povo, naquele tempo, naquela cultura, ter uma terra, uma posse, propriedade de uma terra, era fundamental. O povo hebreu era um povo, não era sedentário, era um povo que andava por aqui e por ali. Por isso eles viviam em tendas, não é? A maior parte das vezes. E, portanto, eles precisavam de uma terra que fosse sua. E Deus promete essa terra. Depois Deus promete uma descendência larga. Versículo 14. Darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, e ao norte e ao sul. Portanto, uma descendência imensa. Naquela altura, ter muitos filhos era considerado uma bênção de Deus. Era considerado uma segurança para o futuro. Era considerado uma proteção. Era considerado um homem que tivesse muitos filhos, era considerado um homem próspero. Agora é diferente. Agora, quanto mais filhos tem, mais pobre é, a maior parte das vezes, não é? Mas naquela altura era assim. Não é? Os filhos eram, como diz o salmista, a herança do Senhor. Quanto mais filhos, melhor. Naquela altura era assim. E Deus promete uma larga descendência. Deus promete uma bênção universal através dessa descendência, porque Ele dizia: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém.
Coisa fantástica. Não apenas Deus lhe dá uma terra, não apenas Deus lhe dá uma descendência larga, mas através dessa descendência Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Ele está a dizer: Jacó, eu vou dar-te um impacto universal. Tu vais ficar na história do mundo, da humanidade. Os teus descendentes irão abençoar toda a gente. Sabe que talvez 80%, se vocês forem ver a lista dos prémios Nobel, os grandes cientistas, os grandes criativos do mundo, 80% são judeus. São descendência de Jacó. As pessoas que descobriram as coisas mais fantásticas da ciência são judeus. Então Deus cumpriu ou não esta promessa? Abençoou na sua descendência todas as famílias da terra. Depois diz mais, versículo 15, uma promessa de proteção. A proteção era importante naqueles dias em que havia muitos salteadores, havia muitos interesses, havia muitas guerrilhas, muitas dificuldades. Ele diz no versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Eu estou contigo, te guardarei, promessa de proteção. E para túmulo dos cúmulos, Deus faz ainda uma outra coisa, uma promessa de cumprimento da própria promessa. Porque ele diz aqui no versículo 15: porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Portanto, até cumprir esta promessa, eu não te deixarei, eu estarei contigo. E naturalmente que esta afirmação é uma afirmação que é a cereja em cima do bolo. Porque Jacó podia pensar: bom, está bem, mas se calhar daqui a uns tempos Deus esquece disto e parte para outro. Não, eu estarei contigo, eu vou cumprir isto até ao fim. Promessa de cumprir a promessa. Amém? Esta é a mensagem de Deus a Jacó, neste tal sonho. E qual é o resultado de tudo isto? É um resultado que não podia deixar de ser esse. Jacó reconhece que Deus está naquele lugar. Versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O que é que isto nos mostra? Por vezes Deus está naquele lugar onde nós nos encontramos e nós nem tomamos consciência disso. É um bocadinho como nós cruzarmos na rua com uma pessoa e nem repararmos. Não repararmos que é uma pessoa, um amigo nosso, e nós nem estamos a ver, estamos distraídos com outra coisa, distraídos e nem estamos a ver. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Neste tempo, a questão do lugar é ainda muito importante ainda. Mais tarde, com Jesus, quando Jesus chega, nós percebemos que o templo de Deus, a igreja, não é um lugar. Mas naquele momento havia lugares especiais. Todos os povos da antiguidade, todos os deuses da antiguidade, os deuses do paganismo, os deuses gentílicos, cananitas, todos no Egito Antigo, etc., todos os deuses tinham um lugar especial, onde se apresentavam, digamos assim. Então o lugar era uma coisa importante. Hoje esse lugar é diferente, é um território espiritual, mas nós já lá vamos. Nem sempre nós somos capazes de reconhecer a presença do Senhor. Nós podemos ver a presença do Senhor no rosto de uma criança, por exemplo. É possível ver? É possível ver a presença do Senhor numa pessoa que não tem onde dormir e que vive na rua, que dorme na rua? É possível? É. Nós muitas vezes estamos formatados para pensar que a presença do Senhor é só quando acontecem certas coisas muito emocionais e em certas reuniões com pregadores especiais, com evangelistas especiais, com não sei quantos. Não, Deus está no rosto de uma criança. Deus está numa pessoa em necessidade. Deus está numa cama do hospital. Se nós não somos capazes de reconhecer Deus naquela pessoa que está naquela cama do hospital, então nós estamos cegos. Amém? Na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. O filho de Isaac,
O neto de Abraão não sabia. Aquele Deus que se tinha revelado ao seu avô, tinha feito coisas tremendas com o seu avô, com o seu pai, agora estava naquele lugar e ele não sabia. Foi preciso um sonho para ele descobrir que ele estava ali. Esta coisa das gerações, de passar gerações, e Deus não tem netos, como se costuma dizer. As pessoas têm que descobrir por si quem é Deus. Têm que ter uma experiência pessoal com Deus. O resto é religião. Nem sempre somos capazes de conhecer a presença de Deus. E eu acredito que quando a igreja lavar os seus olhos com colírio e começar a descobrir a presença de Deus noutras circunstâncias, noutras pessoas, a igreja vai ganhar muito com isso. Nós vamos ganhar muito com isso. Em vez de ser exclusivista e ser mais inclusiva, em vez de impor um padrão aos outros, em vez de aceitar os outros como são, esperando que Deus e o Espírito Santo possam fazer a obra, a igreja ganhará muito com isso. Porque muitas vezes Deus está ali onde nós estamos e nós não sabemos. Então o que é que ele fez? Ele ungiu aquela pedra, ele consagrou aquela pedra onde tinha deitado a sua cabeça, como símbolo da revelação de Deus que tinha recebido. E aquela pedra consagrada tornou-se o símbolo das promessas que ele recebeu naquele sonho. Aquele lugar tornou-se sagrado para Jacó. E ele propôs no seu coração, quando voltasse, depois de terminar a sua viagem, de cumprir a sua viagem, de fazer o que ia fazer, ele determinou no seu coração voltar ali para adorar a Deus. Porque aquela era a casa de Deus. E eu pergunto, onde é a tua casa de Deus? É onde nós adoramos a Deus? Esta é a tua casa de Deus? É suposto que sim. O lugar onde nós adoramos a Deus. Nós podemos ver Deus em todo lugar. Mas a casa de Deus é onde nós adoramos a Deus. Onde nós nos juntamos, nos reunimos para adorar a Deus. Por isso é que as igrejas se chamam centros de adoração. As pessoas juntam-se para adorar a Deus. É esse o propósito que nos reúne aqui. É isso que nos traz aqui. É proclamar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Louvar a Deus juntamente com as pessoas que têm a mesma fé do que nós. Estimular os outros à fé e às boas obras, como diz a Escritura. Centro de adoração. A casa de Deus. Onde Deus fala connosco de uma maneira especial. E onde nós falamos com Ele também. Amém? De certa forma, há quem diga que nesta experiência de Jacó há uma profecia, de certa forma, em símbolo sobre o Messias. Isto é, assim como Jacó dormia lá com a cabeça sobre aquela pedra em Betel, Jesus também dormia o sono da morte com a cabeça sobre uma pedra no túmulo. E no sonho, Deus mostrou a Jacó a escada do céu, que representa, de certa forma, o sacrifício expiatório de Cristo, a morte, a sua ressurreição triunfante, a ascensão ao céu. Os anjos também estavam presentes na ressurreição. Naquela escada do sonho, os anjos subiam e desciam, e Deus estava lá em cima, no topo da escada. E os anjos subiam e desciam. Há quem diga que, simbolicamente, é o que isto representa. Não é? Esta é a primeira vez no Antigo Testamento que há uma unção. Ele ungiu aquela pedra com azeite. Ele derramou azeite sobre aquela pedra. É a primeira cerimónia de unção na Bíblia. E possivelmente está relacionado com Jesus, que é o ungido de Deus. Cristo, o ungido de Deus. A tradição judaica diz que Jacó ungiu a pedra com azeite para indicar no futuro aos seus descendentes que os seus descendentes iriam ser ungidos também para o sacerdócio e a realeza. Porque são os descendentes de Jacó que vêm a ser sacerdotes e reis. Amém? Esta experiência da escada, do sonho de Jacó e da escada dos céus e os anjos a subir e a descer e Deus lá em cima e Deus a falar com ele, não é uma coisa arqueológica. Não é uma coisa para nós dizermos, Jacó teve aquela experiência. Nem isto, nem nada na palavra de Deus é uma coisa arqueológica. A arqueologia bíblica são as pedras. Isto não é arqueológico. Isto é para nós
percebemos qual é o sentido que tem para nós hoje, porque a palavra de Deus é viva e operante. E se ela não for viva e não for aplicável à nossa vida, não serve para muito. Apenas para encher a cabeça de conhecimentos. Mas aquilo que nós vemos é que esta experiência diz-nos alguma coisa. E já vimos algumas coisas que ela nos diz. A porta dos céus. A nossa porta dos céus é Jesus. Amém? Jacó descobriu, olha, esta é a porta dos céus. Mas a nossa porta dos céus é Jesus. Não precisamos procurar mais. Parece que Jacó andava à procura. Jacó tinha a bênção do pai, faltava-lhe a bênção de Deus, e agora ali, quando estava a dormir, descobriu. Logo quando estava a dormir. E ele que andava à procura. Mas nós não precisamos de procurar, não precisamos de procurar mais. A nossa porta dos céus é Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A casa de Deus deixou de ser um ponto geográfico para ser um território espiritual. Ou seja, a igreja. A igreja é a casa de Deus. Já não é um ponto geográfico, mas a igreja que está aqui, a igreja que está lá em Florianópolis, a igreja que está em Paris, a igreja que está em Moscovo, a igreja que está em Luanda, a igreja que está na Dinamarca, onde é que quer que seja. É a porta dos céus. Amém? Jesus está lá. Amém? Glória ao nome do Senhor. E por isso, esta ideia da geografia, que era uma ideia dos povos antigos, através da revelação de Deus, através de Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós e que criou um povo, uma sociedade de seguidores chamada a Igreja, que ele ganhou com o seu próprio sangue, amém, na cruz do Calvário, e que agora a Igreja espalhou-se e está em todo o lugar. A ideia do local era uma ideia antiga também no judaísmo. Era no templo em Jerusalém que se faziam os sacrifícios. Não se podia fazer mais lado nenhum. Nas sinagogas não tinham sacrifícios. As sinagogas estavam espalhadas por todo o mundo conhecido, onde havia judeus naquele tempo. Mas era só no templo que se podiam fazer sacrifícios. E quando o templo foi destruído, deixou de haver sacrifícios de acordo com a lei de Moisés. E na altura, os sacerdotes, eram muitos no templo, e eles faziam turnos, escalas, de serviço. E de dia e de noite havia sempre um grupo de sacerdotes, uma turma de sacerdotes, que estava de serviço no templo. E estavam com as mãos levantadas. Bem? Com as mãos levantadas. Hoje, não é preciso o templo para isso. Porque à volta do mundo, por causa da diferença dos fusos horários, há sempre gente com mãos levantadas a adorar a Deus. Amém. O sacerdócio foi atribuído a todos os crentes. Amém? É universal, é para toda a gente. Todos nós temos acesso direto a Deus, não precisamos de um intermediário, nem humano, nem outro qualquer. Deus fala connosco diretamente. Amém? Nós podemos falar com Deus diretamente. Como um filho fala com o pai, e como um pai fala com o filho, Deus fala connosco também. Não precisamos desse tipo de sacerdócio. Todos nós somos sacerdócios. Somos nação santa, sacerdócio real, diz a palavra do Senhor. E por isso, em todo o mundo, sempre, em cada momento, há pessoas com as suas mãos levantadas. Isto é, há pessoas que estão a louvar a Deus, a dar-lhe a Ele o louvor que lhe é devido. Amém? E por isso, vamos manter isto na nossa mente. Esta é a porta dos céus, Jesus. E, portanto, não precisamos de ir a sítios especiais. Eu não preciso de ir a Israel para encontrar Jesus. Ok? Eu não preciso de ir aqui ou ali ou lá para ser mais santo. Eu preciso é de abrir o meu coração e a minha mente a Jesus. Porque onde Jesus está, aí está a porta dos céus. Ele está em todo lugar. E está neste lugar de adoração também. Vamos ficar em pé, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos na presença do Senhor.